árvores derrubadas, rios aterrados, famílias despejadas, justiça que nunca chega. Relatos indignados de moradores da floresta, da rica e exótica Amazônia, que o mundo quer proteger. Eles falam que está diminuindo aí o desmatamento na Amazônia. Sinto muito, é mentira. Porque se fosse verdade, o arco do desmatamento não estava subindo para a Amazônia. Alguma coisa está errada. Alguma coisa nesse dado aí não está batendo. Estão contando pasto como se fosse floresta e não é verdade isso. Lá tem processo, inclusive, de desertificação. Tenho que ler alguns números de 2013. Foram 501 ocorrências de ocupação na Amazônia, só da Amazônia Legal. Foram 35.801 famílias envolvidas. 35 mil, gente, famílias. Foram 525 expulsas, foram 3.167 despejadas, foram 8.542 ameaçadas de despejo, foram 1.186 casas destruídas, a casa que as pessoas moram, gente. Enquanto aumenta, né, os investimentos para o agro e do negócio, o que acontece? Os índios sendo expulsos de suas terras, os ribeirinhos, os seringueiros sendo expulsos de suas colocações. Se você vê na década de 70, tinha 80% da população morando no campo. Hoje tem 15% nas florestas. A preocupação é também quem vai plantar feijão com arroz para colocar na nossa mesa. Aqui alguns seringais da bacia hidrográfica do Riozinho do Rola. Aqui foi uma foto que os seringueiros tiraram, são castanheiras, são seringueiras que são derrubadas, né? São madeira de lei. Isso aqui era um rio, gente. Isso é o principal afluente do rio Acre. Aqui, ó, aterrou o rio. Isso aí eles fazem para poder o caminhão passar e tirar a madeira. Com essas imagens, nós fizemos uma denúncia e, a partir dessa denúncia, aí voltou-se para a CPT as ameaças, né? As retaliações, os recados, os telefonemas. Aí é aberto o primeiro inquérito, é aberto o segundo inquérito e até hoje a gente não tem notícia como está esse inquérito, isso desde 2001. O que tem por trás? A certeza da impunidade. O que eles fizeram com a sede da Comissão Pastoral do Acre na terra é emblemático. Eles invadiram uma vez, numa segunda, invadiram terça, a segunda vez. Gente, vocês não têm noção. Eles destruíram tudo. Eles quebraram as mesas, eles quebraram as portas, eles pegaram nossas fotografias, eles rasgaram com facas. Nisso, eles quiseram dizer o quê para nós? Nós podemos tudo. Nós estamos aqui. Vocês não são nada. Sabe? Então, a equipe ficou assim completamente fragilizada. Então, o que acontece na Amazônia, só quem vive lá que sabe. Eles entram na base do IBAMA e acorrentam o rotor de cauda do IBAMA. O piloto correu, foi para o hotel, ameaçaram incendiar o hotel, o piloto fugiu no porta-mala de um carro alugado. Eles fazem isso com o IBAMA. Imagine com o ativista que denunciar o crime ambiental. Isso é com o IBAMA, poderoso lá na área. Isso é um retrato do que acontece na Amazônia inteira. Esse é o resultado da omissão desse Estado. Chacina da Fazenda Princesa, chacina da Fazenda Ubá. Todos esses companheiros, eles morreram nas mesmas proporções que Zé Cláudio e Maria. São alguns casos apenas que tiveram repercussão alguma. E os companheiros que desaparecem simplesmente. E os companheiros que nem chegam a ter estatística, porque o corpo fica irreconhecível, o Estado não admite que saia do Estado para poder fazer o DNA. Onde é que está o IBAMA? Onde é que está o Estado? Onde é que está a polícia nessa hora? Me respondam. Até quando esse país vai viver assim? Dando carta branca para matar. Tem pessoas lá ainda que vivem com medo, que não podem falar, porque são caladas, porque o assassino de Zé Cláudio e Maria está lá ainda, assentado. Pessoas que colaboraram estão lá ainda, andando normalmente como se nada tivesse acontecido. Me indigna mais ainda ouvir do próprio governo que não tem como fiscalizar direito, que o próprio Estado é que dá o aval. Eu sinto um caroço aqui no meu pescoço, de tanta dor, de desespero,
de saber que mais vidas vão sentir o que eu sinto na pele, que minha família sente na pele, de perder um ente querido, porque o próprio Estado é omisso. E eu não sei o futuro disso. Ainda bem que, de vez em quando, a gente tem esses espaços para a gente poder aliviar a dor da perda e tentar manter pessoas como a Darlene e o Cosmo vivos e protegendo essa floresta que é de todos, que não é só de um, que não é só do povo amazônidas, não. O meu nome também está na lista de ameaçado de morte. E ali passei 2 anos mantido pela Força Nacional dentro da minha casa. Mesmo assim, com a polícia da minha casa, as pessoas ligavam e diziam: eu mato você e mato a polícia que está aí na sua porta. E quem foi ameaçado, ele nunca deixa de ser mais ameaçado. Se ameaçado de morte, porque estamos fazendo aquilo que o governo não está fazendo. Razão esta que nós somos aqueles que estamos na linha de frente. Razão esta que ele diz que nós somos aqueles que atrapalham o desenvolvimento do país. Eu acredito que o desenvolvimento do país é ver a floresta em pé, é ver os nossos irmãos tirando o látex da seringa, ver nossos irmãos coletando a sua castanha. Agora, há pouco dia, o delegado da Polícia Civil me chamou e disse: olha, nós temos mandato de 21 pessoas para ser preso no sul de Lábrea, mas aqui já tem, antes de ser preso essas pessoas, já tem um mandato de 8 mandatos de soltura, alvorada de soltura de pessoas que nem presos foram ainda. No caso específico desses 8 habeas corpus já concedidos antecipadamente antes da prisão, a gente precisa comunicar isso ao CNJ e pedir providências. Nós tivemos uma audiência com o Chico Mendes e o Instituto Chico Mendes, e lá foi dito que o Instituto Chico Mendes não tem recurso para fiscalização. E aí a minha pergunta para o doutor Luciano é que o IBAMA, que é responsável também para fiscalizar esse tema hoje que nós estamos discutindo aqui, que é a questão de extração de madeira ilegal na Amazônia, o que realmente está fazendo? Isso não é verdade. O Chico Mendes tem no seu orçamento recursos destinados à fiscalização, né? Ele deve, no caso das reservas extrativistas, ele é o primeiro órgão a ser acionado na questão da fiscalização com relação à degradação da reserva, qualquer tipo de roubo de madeira. Toda a estrutura do IBAMA no campo, nas áreas onde nós combatemos o desmatamento, está à disposição na defesa dos ativistas ameaçados de morte. E temos apoiado várias ações da Secretaria de Direitos Humanos no sentido de dar o atendimento ao ameaçado. E aqui vocês podem contar. E se tiverem denúncias que sentirem que estão ameaçados por essas denúncias, mandem diretamente para mim. Abram a página do IBAMA na internet, vejam lá meu nome, mandem para mim a denúncia. Eu vou mandar olhar. Com a colega da CPT, eu vou mandar olhar o plano de manejo lá do Acre e vou dar retorno por aquelas denúncias lá, destruição do rio e o plano de manejo com suspeita de ser fraude. Eu só queria terminar, senador, dizendo que o final de tudo isso é que a gente teve aqui um índice de progresso social na Amazônia, que foi publicado nesses dias, e em todos os quesitos, as populações amazônicas perdem de lavada para a média baixa nacional. Então, quer dizer, toda essa ilegalidade, toda a violência no campo, tudo o que acontece lá, obviamente que não leva nada mais do que agravar um quadro de pobreza, de miséria e de necessidade extrema dessas populações. Você vai ver a seguir sugestões para legalizar o comércio de madeira e reduzir a violência. Toda a madeira que sai, ela sai com documento proveniente de fraude.